então. Nós estamos falando sobre a aliança, a nova aliança. E eu estou num assunto assim meio grande, né? Que é a aliança da liberdade. Amém? Que é 2 Coríntios 3, versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. É esse versículo aqui, ó. Esse versículo aqui é o versículo que está me parando por uma semana aí. Eu estou em cima desse versículo aqui há uma semana, falando sobre aliança da liberdade, aliança do Espírito, né? Estamos tratando a respeito, amém, desses assuntos, né? Então, veja bem, olha o versículo, como é um versículo tremendo. 2 Coríntios 3, 17. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Amém? Por isso que nós tratamos da aliança do Espírito e a aliança da liberdade. Amém? Tá? Que nada mais é do que a nova aliança. Mas é uma aliança que trabalha por meio do Espírito Santo, trazendo liberdade a todos que acreditam em Jesus Cristo. Amém? Então, essa é a ideia que Paulo está passando, né? Que na nova aliança, quem opera é o Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo que trabalha no meio do homem. E quem trabalha é o Espírito Santo, e o Espírito Santo proporciona, por meio dessa aliança, liberdade. Ele nos liberta do quê? Do poder do pecado, nos liberta do poder do mundo e nos liberta do poder do diabo. Amém? Tá? A gente é livre, completamente livre desses poderes, que na verdade se resume num só, que é o poder do diabo. O diabo é o que mantém o poder do pecado, o diabo é o que mantém o poder do mundo, o poder da morte. Fazem tudo parte do reino satânico, do reino da escuridão, do reino das trevas, no qual ele é o príncipe, o governante, amém? O que reina, né? O que tem o poder nas trevas. Quem vive nas trevas está debaixo do poder de Satanás. A gente vive na luz. Se a gente vive na luz, a gente está debaixo do poder de Jesus Cristo e o seu Espírito. Mas vamos lá. E falando a respeito da aliança da liberdade, nós falamos que ela vem por meio de Cristo. Nós falamos que ela nos liberta da condenação e da escravidão do pecado. São assuntos que eu já tratei. Amém? Nós falamos que ela nos liberta do domínio total de Satanás. Nós falamos que a verdadeira liberdade começa quando o crente se une a Cristo, tá bom? Tá? Se une a Cristo. E nós falamos que a liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para o crente fazer o que quer. Na verdade, esse assunto é o que eu vou tratar a partir de agora. Amados, se der tempo, nós vamos chegar, amém, em alguns textos bíblicos muito interessantes da gente entrar e compartilhar. Amém? Muito interessante mesmo, tá? Nós vamos falar desse assunto agora, esse primeiro assunto de hoje. A liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para o... Eu vou repetir para ficar cravadinho na sua cabeça. A liberdade proporcionada por Cristo. Falou em liberdade, todo mundo acha que pode fazer o que quer. Amém? Mas a liberdade não é bem assim, né? Não é fazer tudo o que quer. Agora eu sou livre, vou fazer tudo o que quero. Não. É preciso ter controle nessa liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Até onde vai a minha liberdade? Hein? Assim, até onde vai a liberdade do outro. Então, tem que ter respeito, não é verdade? A liberdade que Cristo nos dá é uma liberdade
que não pode ferir a palavra de Deus. É uma liberdade que não pode contrariar Jesus, nem sua palavra. Então, a liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para o crente fazer o que quer. Por isso que o crente não pode andar segundo a sua cabeça. Tem gente que vem na igreja e ele recebe o ensino da liberdade cristã, então ele acha que ele pode ser o que ele bem entender dentro da igreja. Ah, eu vivo a liberdade cristã, da liberdade de Cristo. Aí ele sai fazendo tudo o que ele bem entende. Amém? Não, não é assim. Não é assim. A liberdade cristã, amém, ela vai até onde a palavra de Deus deixa ela ir. Porque aquilo que fere a palavra vai confrontar. Ali acabou a tua liberdade. Amém? Quando a palavra te confronta, acabou a liberdade. A partir dali tu não pode passar. Entendeu? Então você precisa entender até onde vai a tua liberdade. A liberdade cristã. Vamos lá, vamos começar. Eu tenho 2 textos bíblicos aqui para a gente tratar. O primeiro texto está em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 23 e 24. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Amém? Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Amém? Eu não posso ultrapassar o limite que vá ferir a Deus, porque Deus é uma outra pessoa e ele tem a sua vontade, tem o seu querer. Então ela é a primeira pessoa que eu tenho que respeitar, que eu não posso ultrapassar os interesses dela. Aqui, ó. Se existe uma pessoa que eu devo buscar o interesse, é o de Deus. O primeiro é o de Deus. Tá? Então, ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. E o primeiro outro que eu vou buscar o interesse é o de Deus. Por isso que as minhas atitudes, os meus atos, o meu comportamento, amém? O limite dele é até onde Deus aprova. A partir do momento que não tem aprovação de Deus, a partir do momento que a palavra de Deus vai bater de frente comigo, eu não posso ultrapassar esse limite. Tá? Então, eu devo obediência e respeito irrestrito à palavra de Deus. Tá? O segundo é o meu próximo. O outro, porque quem fala de outros, quer dizer, mais de um. Então, o primeiro é o de Deus. O segundo é o meu próximo. O meu próximo são pessoas que estão em volta de mim, que estão em torno de mim, que estão na minha família, que fazem parte do meu dia a dia, vizinhos, amigos de trabalho, pessoas que eu me relaciono. Amém? Tá? Eu tenho que buscar o interesse deles. Qual é o interesse deles? O interesse deles no sentido de que você tem que respeitar o limite deles. Amém? Se os interesses dele de religião é ser, por exemplo, católico, amém? Eu tenho que respeitar ele como católico, mesmo não acreditando no que ele acredita. Amém? Mesmo não acreditando em muita coisa que ele acredita. Então, esse é o limite. Se eu ferir ele, se eu bater de frente com aquilo que ele pensa, amém? Eu estou ultrapassando o limite. Eu estou ultrapassando o interesse dele. Entendeu? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acaba ofendendo a pessoa, porque nós queremos colocar a nossa verdade. Amém? Mas a nossa verdade nem sempre é a verdade do próximo.
E a verdade do próximo tem que ser respeitada, mesmo que você não concorde. Amém? Não é um assunto muito fácil, né? Eu vou até ler todo o contexto para você entender. Para ver se a gente consegue esmiuçar mais um pouquinho, né? Porque tem muita gente, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da religião, em nome até de um evangelismo, ferindo, machucando, ofendendo, amém? Humilhando muita gente, entendeu? Em nome do evangelismo, a gente percebe que tem gente que não respeita a religião da pessoa, não respeita o pensamento da pessoa. E o pensamento da pessoa tem que ser respeitado, a não ser que ela, de livre e espontânea vontade, queira saber a tua verdade. Amém? Né? Aí ela está abrindo a porta para você falar para ela. Mas aí ela está aberta. Tá? Exatamente, os limites da liberdade cristã. Vamos lá. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem ter nenhuma dúvida de consciência. Amém? Tá? Então Paulo está dizendo o seguinte: você pode comer carne de porco, você pode comer carne de rã, se vender no açougue, amém? Se faz parte da nossa cultura, você pode comer, amém? Né? Apesar que você não vai poder comer carne de rã na frente de pessoas que não suportam carne de rã. Elas vão ficar escandalizadas. E você não pode escandalizar essa pessoa. Então, quando você convidar uma pessoa para almoçar na sua casa, amém? Procure saber se ela não vai se ofender com o tipo de carne que você vai estar comprando. Por exemplo, se você vai chamar um judeu para almoçar com você, você não vai colocar na mesa carne de porco, porque você vai ofender ele, entendeu? Então, por amor a ele, você vai comer, né, carne de carneiro, amém? Aleluia. Carne de carneiro, carne de coelho, né? É o tipo de carne que o judeu está acostumado a comer. Mas carne de porco não, para eles é uma ofensa comer carne de porco, né? Então, vocês podem comer de tudo que se vende no açougue. Então, no meio da tua família, a cultura é tua e o costume é teu. Amém? Tá? No meio da tua família, você sozinho, você com as pessoas que você está acostumado a almoçar ali no teu dia a dia, na tua casa, ninguém tem o direito de dizer o que você tem que comer. Ali você pode comer de tudo. Quer comer carne de porco, come. Quer comer carne de rã, come. Amém? Tem gente que mora em sítio, né? Mora em sítio, e isso eu não recomendo ninguém fazer, tá? Não recomendo, tá entendendo? Tá? Se for pego, vai ser preso, tá entendendo? Tá? Mas tem gente que come carne de tatu, carne de anta, amém? Ele vai lá caçar e acaba comendo, eles gostam dessas coisas. Se for pego, vai ser preso, né? Eu não recomendo que faça isso, porque está cometendo um crime, né? Mas o índio come. O índio come tudo que tem na natureza, entendeu? O índio come tudo da natureza. Se você vai lá, numa tribo de índio, visitar a família do índio, tá entendendo? Você vai lá, você tem que dizer para ele o que você gosta de comer, mas tem que aceitar o que ele come, porque lá é a cultura dele, lá é o lugar dele, né? Ah, tem gente que não gosta de comer morcego, né? Lá na China o povo come morcego. E se você for na China, você tem até o direito de não comer, mas vai ter que respeitar quem come na China. A não ser que o governo já proibiu, né? Não sei. Lá na China se comia morcego, se comia cachorro. Lá na China se comia de tudo. Amém? Mas você sabe por que o chinês adquiriu essa cultura de comer esses animais estranhos? Sabe por quê? Porque a China, antes de virar comunista, e por isso que ela virou comunista, né, era um país que viveu muitos anos, o povo viveu numa pobreza extrema. Então o povo não tinha o que comer. O governo não colocava comida na mesa do povo. Não tinha comida.
E tanto é que a preocupação deles até hoje é essa, né? Por isso que eles têm uma aliança com o Brasil muito grande, porque o Brasil é que sustenta a China a nível de comida, né? E aí, o que acontecia? O chinês, ele plantava o que dava para plantar, mas comer, ele não tinha carne de boi na mesa dele. Ele comia dos animais que tinham ali. E algumas famílias eram tão pobres, amém, que acabaram comendo o quê? Esses animais. Morcego, cachorro. E acabou virando uma cultura ali na China, amém, principalmente nessas regiões mais pobres, né? Então, se você for lá, você vai ter que respeitar a cultura deles, mesmo você não gostando, né? Você não vai ser obrigado a comer o que eles comem. Mas se você for lá e você for na casa de um cristão que come esse tipo de coisa, você vai ter que respeitar. Amém? Tá entendendo? Porque isso é liberdade. Liberdade é o respeito que você dá para a pessoa. Ah, você vai lá e vai condenar lá o irmão chinês, né? Ah, você está comendo comida de cachorro. Não, não pode comer isso não. É contra a palavra de Deus. Da cultura dele, não. Na cultura dele, ele é livre. Amém? Tá? A cultura dele é essa. Ele come o que a cultura dele, o que eles estão acostumados a comer lá. Tá? Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue. E lá na China, essas coisas vendem no açougue, viu, pessoal? Sem terem nenhuma dúvida de consciência. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Tá? Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolvem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Amém? Olha aí, é para você comer o que se põe na tua frente. Isso não quer dizer que você não pode rejeitar. Come o que tu... Você vai na casa do chinês. Tem arroz, asinha de morcego e uma pata de cachorro. Amém? Come o arroz, olha. Não come a asinha do morcego, nem a pata do cachorro. Come só o arroz. Fala para ele, olha, eu, com todo respeito, eu respeito o que vocês estão comendo, né? Fique à vontade, amém? Mas eu prefiro comer só o arroz, né? Prefiro comer só o arroz. Eu não me sinto bem comer dessas asinhas de morcego, nem esse negócio de cachorro. Amém? É um direito seu também. E ele vai ter que respeitar você, tá? Agora, difícil é você negar lá para os índios. Isso é difícil. Porque há algumas tribos de índio que se você rejeitar a comida que eles põem na mesa, para eles é uma afronta. Amém? Não é só tribo de índio, não. Existem países que na cultura deles, um visitante que rejeita o que eles põem na mesa, eles se sentem ofendidos. Amém? Por isso, quando você for num país, principalmente se você for missionário, né? Procura conhecer a cultura do país. Procura saber o que o país pensa, amém? Porque senão você vai ser rejeitado no país que você entrar. Existe muita cultura, né? Muita cultura. Diz que um país africano, eu não sei se é Senegal, porque nesses países africanos tem muita tribo, né? Tem muita tribo. E na cultura deles, você vai almoçar na casa deles, eles põem um bandejão assim, faz um amassado de arroz, feijão, carne, batata, eles amassam tudo e põem dentro daquela bandeja. Sabe aqui? Amém? É pote, né, que fala? Aquele pote enorme assim, e vai passando na mão de todo mundo. Então vai lá o camarada com a mão, você não sabe se ele lavou a mão, se não lavou a mão, amém? Ele vai lá e pega uma porção e come. Aí vai pro outro, pega a porção e come. Aí vai no outro, pega a porção e come. E quando chega em você, já passou umas 5, 10 mãos. Amém? Já tá, se estava remexido, ficou mais remexido ainda. Amém? E segundo o missionário que passou isso para mim, ele disse que lá é o seguinte, que isso é o jantar da comunhão deles. Que se você não comer, é porque vocês não gostaram deles.
Então você está rejeitando eles. E aí você tem que comer. Amém? Tem que comer, né? Tem que comer aquilo, não tem jeito, né? Ô, pastor Renata, é a tua tia que comia dessa maneira? Ela amassava comida assim no prato? Ela fazia aqueles um bolinho de arroz, feijão e comia. Comia como se fosse um bolinho, né? Tem gente que até hoje ainda faz isso. É na cultura nordestina? Não, não é nada de cultura. Isso ela mesmo. É da pessoa mesmo. É dela mesmo, nada de... Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Tem gente que come assim, né? Lá na África tem uma tribo que eles sentam em roda e passam comida. E diz que para beber é um caldo, né? É um caldo que a pessoa... Cada um toma na boca o caldo. Tchum, tchum, vai pro outro, toma, pum, vai pro outro, tá? Amém? Olha, se você tem nojo, então, meu filho, você não serve para ser missionário, né? Não serve, fica no Brasil mesmo, fica aqui em São Paulo, faz a missão aqui em Santos, em São Paulo mesmo, amém? Porque você não está pronto para ir para outro país não, tá? Porque se você tiver que ir, você vai ter que suportar. Vamos lá. Como diz as Escrituras Sagradas, a terra e tudo que existe nela pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. A consciência de quem? A consciência do outro. Amém? Não machuque, não fira, amém? Não ofenda a consciência do próximo, tá? Então, coma o que vier. O que vier, você come. Amém? Tá? Por isso que quando você for almoçar ou jantar na casa de alguém, amém? Procure saber o que a pessoa vai fazer de janta e de almoço. Amém? E a pessoa que convida, né? A pessoa para comer, fala para ela o que você vai fazer. Porque se você fizer algo que ela não goste, amém? Aí não adianta, ela não gosta, você pode ficar ofendido, né? Ficar ofendido. Olha, amados, eu servi o exército, então, para mim, eu nunca tive problema com comida, né? Com comida, eu nunca tive problema. Eu lembro uma vez que eu fui pregar a palavra lá em Itanhaém, não, Peruíbe, amém? E tem uma região de Peruíbe que você tem que subir assim, você pega a direita aqui, tem que subir o meio, uma estrada que é no mato. Você passa lá para uma tribo do índio, você vai lá na serra, lá em cima na serra. E eu fui pregar a palavra de Deus na igreja daquela serra ali. Ali tinha uma Assembleia de Deus, eu fui pregar a palavra. E o pastor tinha um ponto de pregação mais em cima ainda. Né? Ele tinha um ponto de pregação mais em cima da igreja dele. A igreja dele já ficava no alto. E o ponto de pregação dele ficava mais em cima ainda. Ficava num sítio muito lá no meio do mato. Né? Um povo muito simples, muito humilde. Amém? Um povo muito simples e muito humilde. E eu fui pregar lá, irmãos. Fui pregar lá. Os irmãos, para me agradar, né, para agradar o pessoal que estava comigo, fizeram um café. Amém? Eu fui tomar o café. Quando eu comecei a tomar o café, eu senti um negócio aqui na minha boca. E quando eu peguei o fiozinho que eu senti, eu puxei o fiozinho. Meu irmão, era um baita de um cabelo enorme, né? Eu puxei, fingi, dei uma disfarçada, joguei o cabelo fora e botei o café para dentro do bucho. Amém? Tomei o café. Amém? Que tava um fiozinho de cabelo lá. Eu tinha que fazer isso, né? Ficava chato eu falar para irmão, o cabelo aqui e tal. Eles são muito simples, eles não iam entender, iam se sentir ofendido, né? Ia se sentir ofendido. E eu não falei nada, fiquei quieto, né? Guardei comigo aquilo e voltei e ninguém ficou sabendo que eu tomei um café com um cabelo enorme dentro do café, né? Não me fez mal nenhum,
Amém? Não fez mal nenhum, né? Continua sendo o café, tá? Mas eu sei que tem gente que só de ver o cabelo do café, ai, já joga fora, já. Amém? Já não gosta, já se sente uma coisa insuportável, né? Tá? Mas a gente tá preparado para certas coisas. Outra vez eu fui pregar no litoral norte. E a irmãzinha fez um frango bem abençoadíssimo, né? Sabe aqueles frangos abençoados? Ela pegou o frango, todo repicado, todo cortado, botou dentro de uma panela cheia de água, tinha mais água do que outra coisa, né? E fez aquele frango. O frango, irmãos, virou um frango sabe, atropelado, né? Um frango atropelado, sem gosto de nada, amém? Quase cru. E eu fui comer o frango, amém? Eu comi o frango. E ainda falei que estava delicioso o frango, né? Horroroso o frango. Podia desagradar a família, nem desagradar a irmã. A irmã toda contente. Ai, pastor, quando o senhor voltar aqui, o senhor vai voltar a almoçar na minha casa e eu vou fazer esse frango para o senhor. O senhor gostou tanto desse frango? Eu falei, pode deixar, irmã. Pode deixar que quando eu voltar aqui, eu dou um pulinho aí. O que a gente não faz para agradar o irmão, né? Tá? Então, eu tive que fazer isso, né? Afinal de contas, eu estava almoçando na casa dela. O território era dela, a cultura era dela, né? E para quem já tinha comido coisa pior no quartel, né? Eu tive que comer um pescoço de frango com terra no quartel, né? O sargento pegou, porque era teste de sobrevivência, né? E aí pegaram o frango, pegaram o pescoço do frango, amém? Cru, botaram na terra e disse, olha, esse frango aqui tá caprichado, você pode comer um pedacinho aí. E lá eu fui lá e tive que comer um pedacinho, né? Aí eu escondi aqui na bochecha e depois joguei fora, joguei água e acabei jogando fora aquele pedaço de frango horroroso que o sargento tinha me dado, né? Então, é assim que acontece. Vamos continuar. Versículo 28. Você viu aqui que interessante o 27? Viu? Se alguém que não é cristão convidado para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na frente de vocês, e não façam perguntas por motivo de consciência. Não façam perguntas para não ofender o irmão. Amém? Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não coma, por causa daquele que disse isso. E também por motivo de consciência. Aí já a consciência atua. Amém? Tá? Então se a pessoa disser, olha, esse frango foi oferecido ao espírito X, espírito Y, você tem o direito de rejeitar. Amém? Você tem o direito, olha, eu lhe respeito, mas eu não posso comer esse frango, não posso comer essa comida, né? Porque ela já está no nível de religião. Então, a minha espiritualidade, ela não aceita isso. Eu não vou comer porque ela é um sacrifício ao ídolo. E eu sacrifico só a Deus. Amém? E a pessoa vai ter que entender, amém? Porque já é uma questão bíblica. Você tem o direito de rejeitar. Tá? Diz aqui, ó. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas se alguém pode perguntar, por que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Tá? Então deixa eu fazer aqui uma correção. Tá? Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Tá? Não estou falando da sua própria consciência, quer dizer, eu tinha falado que era a nossa consciência, né? Não é a nossa não, tá? É a consciência da pessoa que está te oferecendo.
Mas alguém pode perguntar, por que que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Por que que eu tenho que respeitar tanto a consciência dos outros, se os outros não respeitam a minha consciência? Muitas vezes perguntamos isso, né? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que que eu sou criticado se já se agradecer a Deus? Quer dizer, se eu estou comendo aquela comida ali, que mesmo que ela seja sacrificada, eu apresentei a Deus, quer dizer, já eliminei, né? Já posso comer aquilo, né? Aí, não. Porquanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Será que aquilo que você vai comer, que está oferecido ao ídolo, você vai glorificar a Deus? Amém? Então, se não for glorificar Deus, cai fora. Não entra nessa não, tá? Outra coisa, outra questão aqui. E se você come sem saber, você é culpado ou não? E aí? Se você come alguma coisa que foi sacrificada ao ídolo, o dono da casa lá sacrificou o ídolo, mas você não sabia disso, e você come, qual é a tua opinião? Você é culpado ou não? Ô meu irmão, aquilo que não está clara, não tem como colocar a culpa em você. Amém? A culpa não é sua. A culpa é da pessoa que fez aquilo e não te avisou, né? Tá certo? Então, fique tranquilo. Agora, acredite numa coisa. Qualquer coisa que você for fazer, pergunte, é para a glória de Deus? O que eu vou fazer é para a glória de Deus? O que eu vou comer é para a glória de Deus? Amém? Tá. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Como eu sigo o exemplo de Cristo. Amém? Exatamente. Se você foi avisada, você pode rejeitar. Amém? Se a pessoa te avisar, se a pessoa falar, olha, vou fazer esse frango aqui em homenagem a um santo, a um espírito. Opa, você vai me perdoar, respeito o que você pensa, amém? Mas eu não vou comer esse frango, tá? Em nome da minha fé, amém? A palavra de Deus te dá esse respaldo, entendeu? A palavra de Deus te respalda, tá? Ela te respalda. Se a pessoa não falar nada, ela ofereceu e você comeu, ela não falou nada, o que você vai fazer? Você vai comer, vai dar graças a Deus e vai comer, amém? Tá? Você não vai estar ferindo a tua consciência nem a da pessoa, tá entendendo? Então, agora, quando a pessoa fizer oferecendo, e ela oferecendo ao ídolo, e ela te avisar, você pode rejeitar com educação, amém? Com educação. Não é para você chegar e falar, você quer oferecer esse frango pro diabo? Eu não vou comer isso não. Ô, meu irmão, isso aí é uma forma mal educada. Você está ferindo o que a pessoa acredita. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, amém? Nunca fira os sentimentos da pessoa que crê diferente de você, né? É exatamente isso aí, Ana, exatamente isso aí. Se a pessoa está distribuindo em nome de Cosme e Damião, é o que você tem que fazer e ensinar teus filhos, né? Vai chegando dia 27, 26, 27 de setembro, 28 de setembro, já tem que educar os teus filhos a não comer doce na rua, nem doce na escola, porque você já sabe que isso aí já é oferecido para Cosme e Damião. Amém? Tá? Agora, faça teu filho ser educado, né? Porque senão seu filho vai chegar para a professora, que ela é
devota de Cosme e Damião, ela vai levar uma balinha lá pro seu filho e o seu filho vai dizer na cara dela, essa bala é pro capeta, eu não vou comer não. Amém? Ela vai se sentir ofendida, porque ela vai saber que foi o pai e a mãe que falou para ele. O que você vai educar o teu filho de que maneira? Olha, eu agradeço, mas eu não posso comer. Não, eu não quero. Eu não quero. Não quero, Não posso. Amém? É o direito seu. Amém? Assim como ela tem direito de distribuir, você tem o direito de não querer. Tá? Tá certo? O resumo aqui da palavra, a nossa liberdade, tá? Ela vai até quando chega o próximo. Amém? O próximo pode ser Deus, ou o próximo pode ser a pessoa que você convive. Amém? Essa pessoa não pode ser o quê? Desrespeitada. Você tem que tratar ela com dignidade e educação, mesmo que ela acredite diferente de você. Amém? Tá? E esse é o erro de muito crente. Muito crente erra e acaba ofendendo um monte de gente e afastando um monte de gente da presença de Deus. Porque só o fato da pessoa dizer, eu sou espírita, e você seja um capeta, você é do diabo, como é que você acha que a pessoa vai se sentir? Pô, muito obrigado, muito obrigado. Tu acha que ela vai fazer isso? Não. Ela vai ficar muito ofendida, tá? Porque para ela não é isso. Para ela, para aquilo que ela pensa, ela está fazendo algo bom para Deus, tá entendendo? Dentro da religião que ela acredita. Então, o que Paulo está dizendo é a respeito de convivência. A nossa liberdade na convivência, no trato. Amém? Saber tratar as pessoas com educação, com fineza. Amém? Sem ofender a pessoa que pensa diferente da gente. Amém? Tá? Tomar todo o cuidado possível. Tem um outro texto aqui, interessante, né? Porque Romanos 6, versículo 18. O 1 Coríntios 10, 33, fascinante. Vou repetir, peraí. 10, 33. Paulo falando, façam como eu procuro, façam como eu. O que ele fazia? Eu procuro agradar a todos em tudo que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Pegar esse versículo à parte aqui, dá uma tremenda lição, né, Fascinante? Porque nós estamos vivendo os dias em que cada um tem procurado o seu próprio interesse. E Paulo está falando que ele procurava viver os interesses do próximo. Ele pensava no próximo. Amém? Tá? É difícil, né? É muito difícil. Porque quando bate de frente com o teu interesse, olha, irmão, você briga, você é capaz de brigar por tudo. Amém? Para que teu interesse prevaleça, né? Tá? E nós vemos aqui que não é bem assim. Isso aqui é uma aula, esse texto aqui é para ser lido, relido, lido e relido, até ficar bem cravado aqui, né? Ai, ai. Agrada os que lhe agradam, tem um retorno, né? E como agradar os que desagradam você? Isso, que você tem que agradar até os que não agradam você. Amém? Tá? Quer dizer, você tem que respeitar eles. É difícil, né? Difícil, não é uma coisa fácil. Romanos 6, 18 ao 23. Romanos 6, 18 ao 23. Amém? Eu trabalho com o próximo da seguinte maneira. Amém? Respeito e evitando a ofensa. Né?
Eu faço o possível, amém? Vou no limite do respeito e vou no limite para não ofender. Às vezes até me seguro para não ofender, porque se você for ver, é muito difícil conviver com pessoas que não pensam como você. Elas te desrespeitam e não estão nem aí quando te ofende. Para elas é uma coisa normal. Luta pela sobrevivência. Amém? Tá? E para nós cristãos, o lutar pela sobrevivência é agradar a Deus. Aleluia. Sabe? Para nós cristãos, o lutar pela sobrevivência é agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, eu tenho vida, e vida eterna, vida abundante. Esse tipo de gente não. Amém? Eles querem só ser agradados e vão lutar, amém, para não ser desagradado nunca. Eles têm muita dificuldade de ceder. As pessoas têm muita dificuldade de ceder. E o crente tem facilidade de ceder, né? Tá? Então é difícil você conviver com gente assim. Romanos 6, 18 ao 23, não sei se vai dar tempo de nós estudar com detalhes, mas eu vou só ler, tá? E amanhã a gente termina lendo, porque o assunto é extenso, né? Você veja que os assuntos são meio extensos, né? 18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Então vocês foram libertados do pecado, tá? Jesus nos libertou do pecado, amém? Mas nos ligou a Deus. E agora eu não obedeço mais o pecado. Mas a minha obrigação agora é obedecer a Deus. E eu não gosto muito desse termo, escravo, amém? Porque principalmente aqui no Brasil, não soa bem essa palavra escravo, né? Tá? Mas eu prefiro a palavra servir, servo, né? Vocês foram libertados do pecado, porque antigamente nós servíamos o pecado, hoje não. E se tornaram servos de Deus para fazer o que é direito. Amém? Então, antigamente, eu não ficava preocupado com certo e errado. Eu ia simplesmente vivendo a minha vida do jeito que ela ia me levando. Amém? Eu ia pela minha cabeça, mas eu não sabia. Andando pela minha cabeça, eu tinha o governo de Satanás. O pecado me dominava. E eu fazia tudo aquilo que o mundo se agradava. Amém? Eu fazia parte de um sistema, de um governo, amém? Chamado governo das trevas, que estava me levando à morte eterna. Mas agora não. Eu fui arrancado do sistema. Eu agora não ando segundo o mundo. Eu agora ando segundo o reino de Deus. Segundo Deus, a cultura de Deus. Aquilo que eu não obedeço mais o pecado e não obedeço mais o sistema. Agora eu obedeço o reino e os seus ensinos, a sua doutrina. Amém? Tá? É isso que eu faço hoje. 19. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. Quer dizer, fraco no sentido de entendimento, tá? No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos ou servos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Amém? Antigamente, por causa do pecado governando a minha vida, a imoralidade era uma coisa normal na minha vida. Tá entendendo? A imoralidade era algo que governava a minha vida. Era uma prática comum na minha vida. Tá? As coisas más faziam parte da minha vida natural. Então eu servia a imoralidade, eu servia a malignidade, eu servia o mal. Entendeu? Eu era servo do mal. Tá? Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a Cristo. Tá? Aí o que aconteceu comigo? Aí Paulo diz aqui, ele faz um apelo. Entregue-se agora inteiramente como servos ou escravos, servos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Se antigamente
eu era dedicado ao pecado, ao diabo e ao mundo, agora eu vou ser dedicado aos ensinos de Jesus, ao Espírito Santo, amém? E a Deus Pai, amém? Agora eu vou viver o reino de Deus. Não vou mais viver o reino das trevas, vou viver o reino da luz. Eu vou ser submisso e dedicado ao reino de Deus, à luz. Não tenho mais parte com as trevas, não tenho mais parte com o mal, não tenho mais parte com o pecado, não tenho mais parte com o mundo, não tenho mais parte com o diabo. Então, do mesmo jeito que eu me dedicava ao pecado, eu tenho que me dedicar àquilo que é certo, àquilo que é correto, que é a palavra de Deus. Amém? Que é a vida com Deus. Eu sempre digo isso, né? O mesmo empenho que eu tinha nas coisas do mundo, eu tenho que ter para as coisas de Deus. Falo muito isso na igreja, né? Porque eu vejo às vezes pouca dedicação dos crentes. Fazem um corpo mole, né? Você vai fazer um trabalho no sábado à noite, por exemplo, o encontro da família. Amém? É para todo mundo ir. É a família, né? Você vai fazer o encontro da família. A igreja tem 50 pessoas, aparece 10. Os outros 40, cada um está vivendo a sua vida do seu jeito. Amém? Aí você vai confrontar, irmão, eu senti sua falta. O que aconteceu com você? Ah, pastor, deu uma preguiça, fiquei em casa porque eu trabalhei a semana inteira. Ah, bacana. Lembra quando você era do mundo? Hein? Quando você era do mundo, você era tão dedicado à cachaça, né? Você entrava no bar quando saía do trabalho e só saía de lá meia-noite. Amém? Lembra quando você era do mundo? Quando você era do mundo, você não media esforços para pular carnaval. Quando você era do mundo, você não media esforços para ir numa festinha, para ir no shopping. Amém? Quer dizer, para essas coisas, você é tão dedicado e para as coisas de Deus, você faz um corpo mole, né? Você faz um corpo mole. Então, pessoal, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o mesmo empenho e a mesma dedicação que você serviu o pecado, serviu o mundo e serviu o diabo, você tem que fazer e colocar o mesmo empenho e a mesma dedicação nas coisas de Deus. Amém? Você também tem que botar o seu coração nas coisas de Deus. Não sei, a pessoa quando se converte, em vez de ela mudar e melhorar, ela muda e piora. Ela muda e piora. Amém? É que nem casamento, né? A mulher quando não era crente, olha, tratava bem o marido. Olha, tinha até medo, né? Porque ele estava no bar tomando cachaça, então ela tinha medo quando ele voltava. Então, fazia janta, preparava tudo. Quando chegava, estava lá o sapatinho, a sandalinha para ele vestir. Falava com ele com calma, com tranquilidade. Se converte, amém? Em vez de tratar ele bem, o marido chega, lá vem esse cachaceiro. Ah, mas tu tem que largar a cachaça em nome de Jesus. Chama ele de endemoniado. Lá vem o perturbado, lá vem o endemoniado. Tá entendendo? Não, meu irmão. Não. Melhor ainda. Não. Você vai ter que tratar ele bem também. Muito melhor do que amém? Antes. Vai ter que tratar ele bem. Entendeu? Oh, meu pai. Você vai ter que tratar ele bem. Nas coisas de Deus é a mesma coisa. Tá certo? As coisas de Deus é a mesma coisa. Eu estou no 18, né? No passado vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas do que agora tem vergonha? O que você recebeu em troca quando você serviu o diabo? O que você recebeu em troca quando serviu o mundo? O que você recebeu em troca quando serviu o pecado? Hein? Qual foi o lucro que você teve? Qual é o destino que estava preparado para você? Né?
pois o resultado de tudo aquilo era a morte. Amém? Aquilo ali era o prêmio que o diabo ia te dar no final por servir a ele. A pessoa serve o diabo, serve o pecado e serve ao mundo, e no final da vida ele vai receber a morte eterna, a separação de Deus. Está entendendo? Ele vai receber o inferno como resposta de toda a obediência que ele fez ao pecado, ao mundo e ao diabo. Amém? O Márcio Lima está dizendo que ele só foi roubado. Amém? Não tinha nada de concreto. É isso aí, Márcio. É verdade. É por aí mesmo. Tá? Vamos lá. Versículo 22. Vamos encerrar, vai, já que eu estou aqui. Amém? Mas agora vocês foram libertados do pecado e são servos de Deus. Agora você é servo de Deus, liberto do pecado e servo de Deus, escravo de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, sabe o que você recebeu? Uma vida totalmente, completamente dedicada a Ele. Amém? E o teu salário, o salário de uma vida completamente dedicada a Ele, tá? Será o quê? A vida eterna. Olha o 23. Olha aí, ó. Olha a recompensa de quem serve o pecado e de quem serve a Deus. Olha aí, ó. Pois o salário do pecado, quer dizer, a recompensa do pecado é a morte. Mas o presente, a recompensa que Deus te dá gratuitamente é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo te libertou. Amém? Jesus Cristo te libertou. Viva uma vida livre, completamente livre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas seja livre para fazer a vontade de Deus. Não seja livre para fazer a vontade do diabo. Amém? Não faça a vontade de Satanás. Porque Jesus não te deu liberdade para você fazer a vontade do pecado, do mundo e do diabo. Não! Ele te libertou para você viver para Ele, amá-lo, se dedicar a Ele. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te recompensar se você servir a Deus de todo o coração. Amém? Vamos orar, pessoal?